Olá pessoal, aqui é a professora Andreia. Hoje nós vamos iniciar o estudo da aula 4 da disciplina de instalações elétricas. O tema da aula 4 é dispositivos de proteção e aterramento. Tópicos abordados nesta aula. Os dois primeiros tópicos são significado e objetivos do aterramento e esquemas de aterramento e particularidades de cada um deles. Esses dois tópicos nós vamos abordar nessa semana, nessa primeira parte da aula número 4. Os demais tópicos, que são dispositivos de proteção, nós vamos abordar na segunda parte da aula 4, que vai acontecer na próxima semana. Vamos então iniciar o estudo do aterramento. Bom, então vamos começar a nossa reflexão pensando no que significa fazer um aterramento elétrico. Esse termo é um termo bastante comum, né? Todos vocês já devem ter escutado, mas o que ele significa, né? O que é aterrar? Significa realizar uma ligação efetiva, proposital e de baixa impedância para a Terra. Essa palavra, impedância, vocês com certeza já estudaram, né? Lá em CCA, vocês calcularam impedâncias e tudo mais. E é um termo que nós usamos para representar a dificuldade de passagem de corrente por um determinado circuito. Enquanto nós estamos estudando apenas circuitos em corrente contínua, nós falamos de resistência. Quando nós estamos trabalhando com circuitos em ambiente alternado, que tem resistência e outros elementos, como capacitores e indutores, nós falamos de impedância. Então, para poder realizar o aterramento, nós buscamos um caminho de baixa impedância para a Terra, ou seja, nós não queremos dificuldade no aterramento em trocar elétrons com a Terra, nós queremos trocar elétrons com a Terra de maneira facilitada. É isso que significa fazer um aterramento elétrico. Por que nós fazemos o aterramento? Nós vamos falar daqui a pouquinho a respeito dos objetivos do aterramento, mas falando assim de maneira geral, esta prática visa proteger os seres vivos, os equipamentos alimentados pela instalação elétrica e a própria instalação elétrica. Ou seja, quando nós aterramos, nós estamos buscando uma medida de proteção tanto para os seres vivos quanto para os equipamentos elétricos, como também para a instalação em si. Por que a ligação à Terra confere essa proteção? A Terra é uma enorme massa condutora com potencial elétrico convencionado como sendo igual a zero. Então, a Terra é a nosso potencial, a nossa referência de potencial nulo. Nós, instalações elétricas, podemos enxergar a Terra como um imenso reservatório capaz de fornecer elétrons de forma ilimitada ou também de receber elétrons de forma ilimitada. Então, a Terra é vista como essa massa condutora com a qual é muito fácil trocar elétrons, ou ela pode nos fornecer ou absorver elétrons de maneira ilimitada. Por isso que ela confere para nós esse aspecto de proteção às instalações. Objetivos do aterramento, então. Nós precisamos proporcionar o escoamento para a Terra da eletricidade estática gerada por equipamentos ou por indução. Então, a eletricidade estática, que geralmente pode ficar acumulada na carcaça de equipamentos, por exemplo, é importante a gente ter um caminho, né, de escoamento dessa eletricidade estática, desses elétrons, para a Terra. Isso nós obtemos com o aterramento. Segundo tópico, proporcionar um caminho de escoamento para a Terra das descargas atmosféricas ou sobretensões devidas a manobras de equipamentos. Então, quando nós instalamos, por exemplo, um equipamento, um sistema de proteção contra descargas atmosféricas, na verdade a gente não impede que o raio caia, né? Nós já só damos um direcionamento para esse raio não danificar a instalação ou os equipamentos. Nós damos um caminho para que esses elétrons, essa energia, né, tão grande que vem na forma da descarga atmosférica, ela escoe diretamente para a Terra. Então, o aterramento é importante também nesse sentido.
Tópico número 3: interligar eletricamente objetos condutores ou carregados de forma a ter as menores diferenças de potencial possíveis. Isso daqui é o que a gente chama de equipotencialização dos equipamentos. Nós deixamos todos os equipamentos no mesmo potencial e se esse potencial, né, nós queremos que seja zero, nós pegamos e ligamos todos os equipamentos à terra, porque aí todos vão ficar com o mesmo potencial e esse potencial vai ser zero. Isso chama equipotencializar. Para poder realizar o aterramento, nós usamos o eletrodo de aterramento. O que é o eletrodo de aterramento? Ele é o condutor ou conjunto de condutores que são enterrados no solo, intimamente ligados à terra, para fazer o aterramento. O termo se aplica tanto a uma simples haste enterrada, como a várias hastes enterradas e interligadas em diferentes configurações. Então, o eletrodo de aterramento pode ser a haste, né, igual foi falado. Coloquei aí para vocês uma imagem exemplificando esse condutor de aterramento. Olha só os componentes. Nós temos o condutor terra, né, o fio do circuito, condutor do circuito, caracterizado por ser o condutor de proteção. Ele está ligado aqui, nesse ponto aqui, onde nós fazemos a conexão entre o condutor e o próprio eletrodo de aterramento, e esse aqui embaixo é o eletrodo que fica, de fato, enterrado na terra. Esse é um diagrama esquemático de um eletrodo de aterramento na forma de haste. Existem também, conforme foi lido ali no parágrafo anterior, outras configurações possíveis, quando nós temos várias hastes que são enterradas e interligadas entre elas. Essas hastes interligadas, nós geralmente chamamos de malha de aterramento. A malha de aterramento pode ter diversas configurações. Ela pode ser no formato retangular, no formato circular. Então, dependendo do tipo de instalação, pode ser que uma haste seja suficiente, mas dependendo da instalação, nós teremos que usar um conjunto de hastes interligadas, que é o que nós chamamos de malhas de aterramento. Eu coloquei para vocês terem uma ideia, uma figurinha demonstrando malhas de terra. Então, a primeira figura, a de cima, tem uma planta baixa de uma determinada instalação e essa linha tracejada em vermelho representa a malha de terra da instalação. Então, nós temos essa malha no formato retangular, protegendo toda a extensão da instalação. E embaixo, nós temos como se fosse a visualização em 3 dimensões da malha. Nós temos, então, um conjunto de hastes que são interligados entre eles e enterrados, né? Isso configura a malha de terra. Como eu disse anteriormente, ela pode ter o formato retangular ou outros formatos, como circular. Depois de falar sobre os eletrodos de aterramento, nós vamos falar agora sobre outro importante elemento quando se pensa em aterramento, que é o solo. O eletrodo de aterramento vai ficar em contato com o solo. E o solo é constituído de quê? Geralmente, ele é constituído por misturas de materiais isolantes, como silicados e óxidos, com sais minerais ionizáveis, água e, por vezes, carbono, como resíduo da decomposição de vegetais. Nessa grande mistura, né, que é o solo, a condução de corrente elétrica, ela se dá pela ionização de sais. Então, eu tenho água no solo, eu tenho sais, minerais ionizáveis, então eu tenho condição de ter corrente elétrica fluindo pelo solo. É claro que a resistividade do solo depende da sua composição e é muito influenciada pela temperatura e umidade. Então, a facilidade ou dificuldade que um solo vai impor à passagem de corrente elétrica depende da sua composição e das características do meio, né, temperatura e umidade. É claro que um solo pantanoso, como esse da figura, que ele é um solo bastante úmido e que tem bastante vegetal se decompondo, né? Ele é um solo que tende a ter uma resistividade muito menor
do que um solo arenoso, que é um solo seco e que tem ausência de decomposição, né, de vida. Coloquei aqui para vocês uma tabelinha que eu tirei do livro do Cotrim com valores típicos de resistividade do solo. Então, solos pantanosos e alagadiços são geralmente os solos que têm menor resistividade. Os valores típicos aí são de 5 a 30 ohm vezes metro. Aí, passando aqui para outros tipos de solo, por exemplo, solo pedregoso nu, essa resistividade ela já vai para 1.500 a 3.000 ohm vezes metro, né? A resistividade aumenta bem mais. São considerados bons condutores os solos com resistividade até 100 ohm vezes metro, para vocês terem uma ideia mais ou menos. Para efeito de comparação, eu também escrevi aqui que a resistividade do cobre ela é cerca de 17 vezes 10 elevado a menos 7 ohm vezes metro, ou seja, é um valor de resistividade muito, muito menor do que essa média de resistividade que nós estamos observando aí para os diferentes tipos de solo. Então, só para efeito de comparação, para vocês terem uma ideia mais ou menos, né? Então, os solos bons condutores, nós consideramos aquele solo que tem resistividade de aproximadamente até 100 ohm vezes metro. Vamos falar agora sobre resistência de aterramento. Um eletrodo de aterramento constituído por uma haste, ao ser percorrido por uma corrente I, assumirá um potencial UT em relação a um ponto distante de potencial zero. Assim, a resistência de aterramento, RT, é definida como RT é igual a UT dividido por I. Essa fórmula aqui é a fórmula velha conhecida de vocês, né? Da primeira lei de Ohm. V é igual a R vezes I, mas aqui nós estamos isolando a resistência para calcular a resistência de aterramento. Então, se nós temos um eletrodo de aterramento e por esse eletrodo está passando uma corrente, vai surgir um potencial em relação à nossa referência zero. Então, se você pegar esse potencial e dividir pela corrente que está passando ali pelo eletrodo de aterramento, nós temos condições de calcular, logicamente, a resistência de aterramento. Vamos falar agora da resistência de aterramento do conjunto eletrodo-solo. Quando uma corrente elétrica passa por um eletrodo de aterramento, os elétrons eles vão se escoar para o solo. A nossa Terra ela tem referência, né, de potencial como sendo 0 volt. Só que no local exato onde está acontecendo o escoamento de elétrons pelo aterramento, eu tenho tensão ali naquela parte da Terra. Por quê? Porque está descendo corrente elétrica ali. Então, no exato ponto, a gente pode observar aí na figura, para ficar mais claro o que eu estou falando. No exato ponto onde eu tenho a minha haste, né, de aterramento, onde eu tenho o meu eletrodo de aterramento, eu tenho uma tensão elétrica elevada, porque elétrons estão escoando aqui, uma corrente elétrica está descendo aqui, e nesse ponto aqui eu tenho uma tensão. Agora, à medida que eu vou me afastando desse ponto onde está o eletrodo de aterramento, a tendência é que a tensão vai diminuindo. Então, a tensão máxima está exatamente nesse ponto aqui, onde está o eletrodo de aterramento, e à medida que nós vamos nos afastando desse eletrodo, a tensão vai diminuindo, conforme mostra aqui no gráfico. Até que chega um ponto aqui em que em torno da haste, em que a tensão volta a ser zero, né? A tensão volta a ser a referência de 0 volt da Terra. Então, no local exato onde acontece o aterramento, onde eu tenho o eletrodo de aterramento, vai passar corrente, a corrente vai escoar por ali. Aqui está a flechinha da corrente, né, indicada aqui, descendo pelo eletrodo de aterramento. E como eu tenho corrente, eu tenho tensão nesse ponto. A tensão nesse ponto a gente considera como sendo a máxima, é o ponto de máxima tensão aqui do aterramento. E à medida que eu vou me distanciando desse ponto onde está a haste, para a direita ou para a esquerda, a tensão vai diminuindo até que chega aqui em um ponto distante o suficiente da haste
que eu posso considerar que a tensão voltou a ser zero novamente. Para ficar mais clara, isso que eu acabei de falar para vocês, eu coloquei aquela figura desenhada de uma outra forma. Então, aqui de novo, eu estou considerando que nesse centro aqui é onde eu tenho a minha haste, né? O meu eletrodo de aterramento, e em torno desse eletrodo eu vou ter tensão. Do que depende a tensão elétrica? A tensão elétrica, ela depende da distância que você está do meu eletrodo, do ponto onde está passando corrente elétrica, do ponto de escoamento de corrente. Então, quanto mais distante eu estou da haste, a tendência é que o potencial vai diminuindo. E esse potencial, como depende da distância à haste, ele é um potencial que varia como se fosse na forma de cascas ao redor da haste de aterramento. Então, olha só, a resistência da primeira casca é a mais elevada, porque eu tenho mais tensão ali, né? E vai diminuindo à medida que se afasta do eletrodo. Consequentemente, as quedas de tensão também variam conforme a distância do eletrodo, diminuem quando se afasta do eletrodo. Então, aqui no centro eu estou considerando que está a minha haste, nesse último desenho aqui de baixo. No meu centro eu estou considerando que está a haste. Aí aqui eu tenho esses círculos que representam potenciais diferentes, porque o potencial depende da distância à haste. Então, cada círculo vai ter um potencial diferente, nós podemos dizer que esses potenciais estão distribuídos na forma de casca. À medida que nós vamos afastando da haste, a distância vai aumentando da haste, né? Então, o potencial elétrico tende a diminuir. Aqui, para ficar mais fácil, né, como nós temos tensão na Terra, a gente pode considerar que temos uma resistência entre as duas cascas, né? Se existe tensão, nós podemos considerar também que existe uma resistência de aterramento aí entre essas duas cascas que têm potenciais definidos a partir da distância da haste. O que nós chamamos de zona de dispersão? Zona dentro da qual o solo dispersa totalmente a corrente. Fora desta zona, a tensão é zero. Então, eu vou diminuindo o potencial elétrico à medida que eu vou me afastando da haste. Chega um ponto em que o potencial elétrico ele volta a ser zero. Quando o potencial elétrico volta a ser zero, eu posso afirmar que eu cheguei, né, na zona de dispersão. A partir dali, não tem mais potencial elétrico na Terra e eu volto a ter a referência de potencial zero. Bom, mas o que são tensões de passo? É definida como parte da tensão de um sistema de aterramento a qual pode ser submetida uma pessoa com os pés separados pela distância equivalente a um passo, que nós consideramos aí aproximadamente 1 metro. Então, nós acabamos de dizer na tela anterior que quando nós temos uma haste enterrada no solo, nesse ponto nós temos a potencial máximo, né? Porque está fluindo corrente ali, nós temos tensão. Essa tensão no ponto da haste é máxima e à medida que nós vamos afastando, a tensão vai diminuindo na forma dessa exponencial aí. Se de repente, né, nós temos uma pessoa nessa região em que o solo tem tensão elétrica, pode ser que um pé dessa pessoa esteja sobre um potencial diferente do outro pé, porque nós estamos considerando aí, né, a distância de um passo, a distância entre as duas pernas da pessoa, aproximadamente 1 metro, então pode ser muito bem que um pé esteja em uma tensão e o outro pé esteja em outra. Como eu tenho diferença de potencial entre as duas pernas da pessoa, pode surgir corrente elétrica passando pelo corpo da pessoa. Não só a pessoa, né? Muitas vezes animais que estão em campos, né? Campos abertos, quando acontece uma descarga atmosférica e a energia da descarga atmosférica escoa pelo solo, às vezes os animais eles sofrem com a descarga atmosférica, mesmo ela não tendo caído exatamente sobre ele. Porque, vamos pensar, por exemplo, numa vaca, né? As patinhas de trás delas ficam em uma tensão, as patinhas da frente ficam em outra, passa corrente pelo corpo do animal e pode ser que ele morra
sem que a descarga atmosférica tenha caído exatamente sobre ele. Esse é o conceito, então, que nós conhecemos sobre tensão de passo. Agora eu vou falar de um outro componente bastante importante em uma instalação elétrica, que é o barramento de equipotencialização principal, que nós chamamos de BEP. O BEP, ele é obrigatório de existir em todas as instalações. E qual que é o objetivo dele? Para que ele serve? Vamos ler aqui. As medidas de proteção contra choques elétricos baseiam-se na equipotencialidade das massas e dos elementos condutores estranhos à instalação. Por isso, é necessário que exista o barramento de equipotencialização principal. Coloquei aqui para vocês uma figura que mostra um esquema de ligação do BEP, para ficar mais claro. Essa figura eu tirei lá do livro do Cotrim. Então, o que nós observamos aqui? Esse daqui é o barramento, é o BEP, que nós chamamos de BEP, e aqui nós temos vários condutores ligados ao BEP. O primeiro aqui, o mais da esquerda, é o condutor de aterramento. Então, esse condutor aqui, ele é o condutor, de fato, responsável pelo contato com a terra. Então, nós temos um eletrodo aqui que faz uma ligação diretamente com o solo por meio de um eletrodo de baixa impedância, né? Uma ligação efetiva em contato direto com o solo, enterrado na terra mesmo. Aqui nós temos, segundo o condutor aqui, ele fala que é a ligação do nêutro, né? Se o nêutro sair diretamente do BEP, daqui a pouco nós vamos falar aqui que é um esquema TN. Nós temos aqui o condutor de proteção, que é o condutor que deve sair daqui e ir para todos os circuitos da instalação. Todo circuito da instalação tem que ter o terra, tem que ter a proteção. E nós temos aqui esses outros três aqui representados, que ele chamou de condutor de equipotencialidade principal. Para que servem esses condutores? Esses condutores, eles vão ter que ligar todos os elementos da instalação que não pertencem à instalação de uma maneira, a instalação elétrica, né, de uma maneira direta, mas que são condutores. Para ficar mais claro, por exemplo, o encanamento de água, né, ele é metálico, mas ele não pertence à instalação elétrica, né, de forma direta, mas ele tem que estar aterrado por medida de proteção. Aqui eu coloquei os equipamentos, né, os componentes que devem estar ligados ao BEP, então. O condutor de aterramento, conforme nós falamos, é ele que liga o condutor principal à terra, propriamente dita. Os condutores de equipotencialidade principais, esses daqui são aqueles que eu falei, que liga o BEP a qualquer elemento estranho que não pertence à instalação elétrica, mas que é metálico, como as canalizações metálicas de água, gás, estruturas metálicas da construção, cabos de telecomunicação, entre outros. Nós temos os condutores de descidas de sistema de proteção contra a descarga atmosférica. Então, se a instalação tiver um sistema de SPDA, Sistema de Proteção contra a Descarga Atmosférica, o escoamento dele, ele vai ter que estar ligado ao BEP, né? Para o escoamento da descarga acontecer pelo BEP e escoar pela terra. E os condutores de proteção propriamente dito, né? O condutor terra, que eu falei para vocês que sai do BEP e vai para todos os circuitos da instalação. Todos esses elementos, então, são elementos que devem estar ligados ao BEP. Objetivos do aterramento. Vamos ler, então. Nós falamos já que o aterramento tem o objetivo de proteger os seres vivos, os equipamentos e a instalação propriamente dita, mas vamos separar agora os objetivos do aterramento em três classes principais. A primeira é a funcional, que é a ligação à terra de um dos condutores vivos do sistema elétrico, geralmente o nêutro, que está relacionado ao funcionamento correto, seguro e confiável da instalação. Então, o condutor, não só o condutor terra, mas o condutor neutro, né, do nosso sistema elétrico, ele tem que fazer uma ligação à terra para garantir o funcionamento correto e seguro da instalação. Além disso, nós temos o objetivo da proteção,
que é, conforme a gente já comentou, né, a ligação à terra das massas e dos elementos condutores estranhos da instalação. Ela visa proteger contra choque por contato indireto e proporciona um caminho de retorno de baixa impedância para as correntes de curto-circuito. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre os sistemas de aterramento e aí nós vamos comentar com mais detalhes a importância do aterramento quando se pensa em correntes de curto-circuito da instalação. Então, daqui a pouquinho essa afirmação fica um pouco mais clara. E um outro objetivo do aterramento é o aterramento temporário, que é uma ligação elétrica efetiva com baixa impedância intencional à terra, destinada a garantir a equipotencialidade durante uma intervenção na instalação elétrica. Trata-se, então, de um aterramento provisório que geralmente é feito para garantir a segurança principalmente dos operadores, né, quando vai fazer alguma manutenção ou intervenção na instalação, faz o aterramento temporário. Então, nós temos o aterramento funcional, para garantir o funcionamento correto do circuito elétrico. Nós temos a função de proteção e a função de aterramento temporário. Vamos falar agora sobre os esquemas de aterramento. Segundo a NBR 5410, os aterramentos funcional e de proteção podem atender a 3 esquemas: TT, TN e IT. Vamos tentar entender as diferenças entre esses tipos de aterramentos, mas antes vamos compreender o que significa cada uma dessas letras. Então, a primeira letra, nos 3 tipos aí, ou é T ou é I. O que significa a primeira letra ser T? A primeira letra sempre indica a situação da alimentação em relação à terra. Então, a primeira letra ela está relacionada ao aterramento da fonte, da alimentação. Então, se for T a primeira letra, significa que a fonte ela tem aterramento direto, que ela está diretamente aterrada. Se for I, significa que nenhum ponto aterrado ou um aterramento é feito por meio de uma impedância consideravelmente grande. Então, lembre-se que a primeira letra está relacionada ao aterramento da fonte. Se for T, indica que a fonte tem um ponto de aterramento direto. Se for I, significa ou que a fonte não tem ponto de aterramento ou tem aterramento por meio de uma impedância considerável. O que significa a segunda letra? A segunda letra indica a situação das massas em relação à terra. Massa, gente, em instalação elétrica, nós entendemos como cargas, como os nossos equipamentos, tá? Que estão ligados à instalação. Então, a segunda letra indica a situação do equipamento. Se a segunda letra for T, significa que esse equipamento se encontra diretamente aterrado. Se a segunda letra for N, significa que os equipamentos estão ligados ao ponto de alimentação aterrado. Ou seja, se a segunda letra for N, significa que não é o equipamento que tem o seu aterramento próprio. O equipamento está ligado ao aterramento da fonte, da alimentação. Ele não tem aterramento próprio dele. E se a segunda letra for I, significa que o equipamento estaria isolado, que ele não estaria aterrado. As outras letras, ela indica a forma de aterramento das massas, quando o aterramento não é direto. Então, eu posso ter S ou C para indicar que neutro e proteção passam por condutores separados, no caso do S, e o C indica que neutro e proteção passam por um condutor comum. Então, à primeira vista, fica bastante abstrato, né? Fica estranho essas denominações, mas agora, nas telas seguintes, com as figuras, a tendência é que fique mais claro de compreender o que significam essas letras e o que isso implica, né? Quais são as diferenças de aterramento de cada caso. Então, o primeiro esquema de aterramento, ele é o esquema TT. O que significa o primeiro T? O primeiro T significa que a alimentação, que a fonte, está diretamente aterrada.
Então, no nosso exemplo aqui, esse símbolo aqui de cima é o símbolo que nós usamos para representar um transformador. Então, vamos imaginar uma instalação alimentada por esse transformador. Se a primeira letra é T, significa que a alimentação, que a fonte, que no caso é esse transformador, ela se encontra diretamente aterrada. Então, o aterramento dela está aqui. E a segunda letra sendo T? A segunda letra, ela faz referência não mais ao aterramento da fonte, ela faz referência ao tipo de aterramento da carga, da massa, né? Então, nesse caso aqui, como a segunda letra é T, indica que a carga também está diretamente aterrada. Então, a carga tem o aterramento próprio dela aqui. Então, nós temos a fonte com aterramento próprio e a carga com aterramento próprio. E isso é o que caracteriza o esquema TT. Então, aqui do nosso transformador saíram 3 fases, né, que foi chamadas aqui de L1, L2 e L3, as fases, isso aqui considerando o sistema trifásico, né, ABC, RST, L1, L2, L3, são os nomes que foram dados às 3 fases, tanto faz. E saiu também o neutro aqui do transformador. Então, está alimentando essa carga trifásica aqui, as 3 fases, o neutro, só que o aterramento dela é um aterramento próprio, o aterramento dela independe do aterramento da fonte. Então, é isso que caracteriza o esquema TT. Onde que esse esquema geralmente é usado? Ele é recomendado para sistemas em que a fonte de alimentação e a carga estejam distantes uma da outra. Outro ponto interessante de recomendação para o esquema TT é que todas as massas protegidas contra contatos indiretos devem ser ligadas a um ponto único para evitar o surgimento de tensão de passo. Então, é interessante que todas as cargas estejam usando, se tiver várias cargas aqui, né, nesse consumidor, nessa instalação, é interessante que todas as cargas estejam ligadas em um ponto único de aterramento, justamente para evitar o que nós estudamos a respeito do surgimento de tensões de passo. Então, esse é o esquema de aterramento TT. Vamos agora conhecer outros esquemas. Agora, nós vamos estudar o esquema de aterramento TN. O TN, ele tem 2 tipos. Ele tem o TNS e o TNC. Vamos entender primeiro o que significa TN e depois a gente entende a diferença do S para o C. Bom, a primeira letra, então, é T. O que significa a letra T? Significa que a fonte é diretamente aterrada. Então, fonte diretamente aterrada, nós temos aqui, nosso transformador, ele está, que é a nossa fonte, né? A origem, né? A fonte da instalação que nós estamos considerando é esse transformador. E o transformador está diretamente aterrado. Então, nós temos o significado da primeira letra, T, fonte diretamente aterrada. A segunda letra é o N. O N indica que a carga, né, a nossa massa, os nossos equipamentos, eles não têm aterramento próprio, como acontecia no TT. No TT, a carga tinha o aterramento dela própria, né? Agora, aqui no TN, a carga não tem aterramento próprio dela. Então, nesse caso aqui, a carga, ela usa o próprio aterramento da fonte. Vamos entender agora qual que é a diferença entre o S e o C. O S, no esquema TNS, esse S lembra que é de separado. Então, no esquema TNS, o condutor neutro e o condutor de proteção, eles estão separados. Então, olha aqui, na saída do transformador, nós temos 5 condutores diferentes. Nós temos 3 fases, L1, L2 e L3. Nós temos um condutor neutro e um condutor de proteção. Neutro e proteção separados, nós dizemos que é o sistema TNS. Então, a carga aqui foi ligada ao condutor de proteção, que nós chamamos de PE, né? Então, esse PE aqui veio lá do transformador, a carga não tem aterramento próprio. Qual que é a diferença, então, do TNS para o TNC? Aqui no TNC, a carga também não tem aterramento próprio, mas olha só, aqui agora, nessa segunda condição, saem apenas 4 condutores do transformador.
O transformador continua aqui, diretamente aterrado, né? A primeira letra é T. A segunda letra é N, indica que a carga não tem aterramento próprio. Só que como ele é C, o C indica que o condutor neutro e o condutor de proteção, na verdade, são comuns. É um condutor só. Então, quem saiu aqui do transformador? 4 condutores. 3 fases, L1, L2 e L3. E um condutor que nós chamamos de PEN, que é o condutor neutro e de proteção juntos. Então, a nossa carga aqui, ela não tem aterramento próprio e ela está ligada ao condutor PEN, que é o neutro junto com a proteção. Então, esses são os esquemas de aterramento TN. Nós temos o TNS e o TNC. Vamos falar um pouquinho mais sobre esses dois tipos de aterramento, o TNS e o TNC. No sistema TNS, o condutor de proteção está com tensão zero em toda a sua extensão. No TNS, como a proteção e o neutro são separados, a proteção trabalha só como sendo proteção. Então, a tensão nela sempre é zero, nesse condutor. Agora, no sistema TNC, a tensão do condutor PEN nem sempre é zero, porque existem correntes fluindo por este condutor. Então, existem correntes, tanto correntes harmônicas quanto correntes de desequilíbrio, que são fenômenos bastante comuns no sistema de energia. Essas correntes, elas fluem pelo condutor neutro. Só que se o neutro está junto com a proteção, consequentemente, eu vou ter corrente passando pelo condutor de proteção. Continuando ali. Assim, as massas dos equipamentos elétricos não ficam no mesmo potencial do aterramento da fonte. Ora, se eu tenho corrente, que são essas correntes que eu falei para vocês, de harmônicas e desequilíbrios, fluindo pelo neutro que está junto com a proteção, consequentemente eu tenho corrente nesse condutor PEN. Se eu tenho corrente no condutor PEN, eu tenho tensão no condutor PEN. Então, o meu condutor PEN, ele deixa de ter a tensão de referência zero e passa a ter uma tensão diferente de zero. Ou seja, não tem mais referência, né, nula de potencial na minha instalação. Isso, dependendo da situação, pode representar um perigo para a instalação. Por quê? Há sempre uma diferença de potencial entre a mão e o pé do operador que toca o equipamento elétrico. Ou seja, imagina um equipamento elétrico qualquer que está ligado ao condutor PEN, que é junto, né, o neutro com a proteção. No condutor PEN, nós acabamos de falar que existe tensão. Então, se a pessoa tocar nesse equipamento ligado ao PEN, ela vai estar em contato com uma tensão elétrica. E o pé dela que está na terra, que está no 0 volt, vai ter outra tensão elétrica. Então, sempre existe uma diferença de potencial entre a mão e o pé do operador que toca esse equipamento ligado por meio de um condutor PEN. Além disso, no caso de ruptura do condutor neutro, que no caso do PEN é o mesmo da proteção, o potencial do condutor de fase passa para a massa da carga, colocando em risco a segurança das pessoas. Então, diante desses perigos, né, a norma NBR 5410, ela permite o uso de sistema TNC apenas em alguns casos específicos, por causa desses perigos que nós acabamos de comentar. Quando, né, então, que ela permite o uso do sistema TNC? Em instalações fixas, cujos condutores tenham seção mínima de 10 milímetros quadrados, se for um condutor de cobre, ou 16 milímetros quadrados, se for um condutor de alumínio, e que não utilizem cabos flexíveis. Então, só nessas condições bem específicas é que a norma NBR 5410 permite o uso de condutores de esquema de aterramento, né, na forma TNC. Então, para instalações nossas que vocês estão projetando no caso do projeto da planta residencial de vocês, nós não somos nem permitidos a usar o sistema de aterramento TNC. Existe ainda uma terceira possibilidade de esquema TN, que é o que nós chamamos de esquema TNCS. O que significa esse esquema?
significa que o T, esse primeiro T, significa que o transformador, a fonte, é diretamente aterrada. N significa que a carga, né, a massa, não é diretamente aterrada, ela usa o aterramento da fonte. C significa que até certo ponto do sistema, o condutor neutro é o mesmo do condutor de proteção. E o S indica que a partir de algum ponto dessa instalação, desse sistema elétrico, esses dois condutores deixam de estar em comum e passam a ser diferentes. Então, olhando aqui esse esquema TNCS, nós observamos aqui, né, que até essa marcação aqui no meio, o sistema é TNC. Nós temos fase L1, fase L2, fase L3, e aqui nós temos o mesmo condutor usado para ser proteção e neutro. A partir desse ponto aqui do meio, representado aqui nessa linha, nós temos que a instalação vira TNCS. Então, nós continuamos aqui até a fase L1, fase L2, fase L3, só que aqui a nossa proteção e o nosso neutro continuaram por condutores diferentes. Então, o condutor de proteção, a partir desse ponto que vira TNS, ele passa a ser apenas proteção, com certeza ele vai ficar lá ligado à terra, sem tensão, 0 volt, e o neutro vai fazer a função dele de neutro, né, nos circuitos da instalação. No neutro, sim, vão fluir aquelas correntes que eu falei para vocês, de desequilíbrio, de harmônica. No neutro tem tensão, só que aí o condutor de proteção fica separado, né, com a referência de potencial 0 volt. Então, esse é um tipo de esquema TNCS. Na maioria das instalações elétricas de baixa tensão, né, quando a gente pensa em residências, comércios, as instalações apresentam esse tipo de esquema de aterramento, TNCS. Vem da rede da CEMIG TNC e quando chega na entrada da instalação, vira TNS. Então, nós falamos que nós temos o esquema TNCS. Vamos agora tentar compreender o último esquema de aterramento, que nós chamamos de IT. Vamos de novo fazer a análise de cada letra separadamente. Então, a primeira letra aqui é I. A primeira letra sempre indica a situação de aterramento da fonte. Se é I, quer dizer que essa fonte não se encontra diretamente aterrada. Conforme nós observamos aqui, entre a fonte e o aterramento existe uma impedância Z. Essa impedância ela tem valor consideravelmente alto e ela foi colocada de forma proposital, para que a fonte não fique diretamente aterrada. A segunda letra é T. T indica que a carga, né, a massa, os equipamentos, eles sim estão diretamente aterrados. Então, a carga tem o seu aterramento próprio aqui. E do transformador saem as três fases, L1, L2 e L3. Então, nesse esquema de aterramento, a fonte da instalação, conforme eu disse, não se encontra diretamente aterrada. Existe uma impedância intencional aí, Z. Geralmente, esse sistema é usado em instalações em que manter a continuidade do serviço é importante, como hospitais ou setores de indústria que não podem sofrer interrupções de abastecimento de energia elétrica. Esse tipo de aterramento, conforme nós vamos ver daqui a pouquinho, eles têm a possibilidade de ter correntes de curto-circuito bem baixas, que não chegam a, de uma primeira vez, acionar o disjuntor para poder abrir o sistema, né, para poder interromper o circuito. Então, como elas têm corrente de curto-circuito baixa e o disjuntor, diante de uma primeira falha, ele não atua, ele não abre, esse sistema ele é recomendado justamente para locais em que não é bom, não é recomendável ter interrupções não planejadas de energia, né? Como, por exemplo, hospital ou setores produtivos que dependem diretamente de alimentação ininterrupta de energia elétrica. Nós vamos entender as correntes de curto-circuito fazendo umas análises agora. Vamos começar a análise da situação das correntes de curto-circuito no esquema de aterramento TT. Como que eu tenho certeza que eu estou diante de um esquema de aterramento TT? A primeira letra se refere ao tipo de aterramento da fonte, T,
significa que a fonte está diretamente aterrada, que é o que nós observamos aqui. Esse RF indica a resistência de aterramento da fonte. E o segundo T indica que a massa, o equipamento, também está diretamente aterrado. Então, nós temos aqui o equipamento com seu aterramento direto. E RM indica a resistência de aterramento da massa, né? Então, RF é a resistência de aterramento da fonte e o RM a resistência de aterramento da massa. Os dois aterramentos são diretos, então nós estamos com certeza diante de um esquema de aterramento TT. Nesse caso aqui, como que se comporta uma corrente de curto-circuito acontecida em alguma massa, em algum equipamento da instalação? Vamos ler aqui primeiro, depois a gente tenta entender melhor. Então, está escrito: o percurso de uma corrente proveniente de um curto-circuito fase-massa, ou seja, um curto-circuito ocorrido entre um componente ou em um equipamento de utilização da instalação. Esse percurso da corrente de curto-circuito, ele inclui a terra. A elevada impedância desse percurso limita o valor da corrente de curto-circuito. Assim, no esquema TT, a corrente de curto-circuito depende da qualidade do aterramento da fonte e da massa. Então, o que eu estou querendo dizer? Vamos observar o percurso dessa corrente de curto-circuito. O percurso da corrente de curto-circuito é o que está aí escrito em linhas tracejadas em vermelho. Por onde vai passar essa corrente de curto-circuito, caso aconteça um curto fase-massa? A corrente de curto-circuito, para ter o caminho fechado dela e fluir pelo sistema, ela passa pelo aterramento da massa, está passando aqui, e ela passa pelo aterramento da fonte. Ela tem duas resistências, né? Fazendo a flechinha aqui da corrente de curto-circuito. Ela desce por aqui, pela resistência RM da massa, sobe aqui pelo RF e fecha o caminho dela aqui, né? A corrente de curto-circuito, como é uma corrente, como qualquer outra, ela precisa de um caminho fechado para poder circular. Como ela encontra duas resistências de aterramento para poder passar, nós sabemos que corrente é inversamente proporcional à resistência. Então, quanto mais resistência ela encontra, menor é a corrente de curto-circuito. Então, por isso que nós dizemos que no esquema TT, a tendência é que nós tenhamos baixas correntes de curto-circuito. Por quê? Porque nós temos a resistência RF da fonte, do aterramento da fonte, e a resistência RM do aterramento da massa para limitar essa corrente de curto-circuito. É por isso que aqui embaixo está escrito que no esquema TT, a corrente de curto-circuito depende da qualidade do aterramento da fonte e da massa, porque dependendo da intensidade dessas resistências, RF e RM, quanto maior ou menor forem elas vão impactar diretamente na intensidade da corrente de curto-circuito. Então, isso é o que acontece diante de um curto-circuito no esquema TT. Vamos olhar agora o esquema TN. Nós temos um esquema TN aqui. Como que nós sabemos que temos um esquema TN? Nós observamos que a primeira letra, né, T, indica que a fonte está diretamente aterrada. Então, ela está diretamente aterrada aqui com RF, só que a nossa carga não tem aterramento direto, ela não tem aterramento próprio, né? É N. Então, quer dizer que a carga, ela usa o próprio aterramento aqui que veio da fonte, né? Que eu estou destacando aqui em azul. Bom, esse esquema TN, como que funciona o caminho, o percurso da corrente de curto-circuito? Vamos tentar entender aqui. Vamos ler primeiro, depois a gente procura entender. O percurso de uma corrente de curto fase-massa é constituído apenas por elementos condutores metálicos. No sistema TN, a corrente de curto-circuito não depende do valor do aterramento da fonte, mas somente das impedâncias dos condutores do sistema. Por isso, a corrente de curto-circuito é elevada e a proteção é fortemente sensibilizada, provocando a sua atuação. Então, vamos observar aqui o caminho fechado que nós temos para o percurso da corrente de curto-circuito. Nesse curto-circuito
equipamento fase massa aqui, nós observamos que ela não vai passar pela resistência de aterramento. Primeiro porque o equipamento nem tem aterramento próprio, né? Então aqui ele vai voltar, a corrente vai voltar aqui e não vai passar pela resistência de aterramento da fonte e vai fechar o caminho dela aqui, considerando que aconteceu esse curto-circuito fase massa. Nós temos esse caminho fechado aí para poder entender o fluxo da corrente no curto-circuito no esquema TN. Então, esse caminho fechado aí, que nós acabamos de definir para a corrente de curto-circuito, não depende, né, da resistência RF de aterramento da fonte. A única coisa que vai limitar essa corrente de curto-circuito, conforme nós lemos aqui, são os condutores metálicos, né? São os cabos condutores mesmo da instalação. Então, por isso que geralmente no esquema TN, as correntes de curto-circuito são bem maiores do que as correntes de curto-circuito do esquema TT, porque aqui não existe, né? O RF não entra, o RF não influencia na corrente de curto-circuito, porque ela não passa por esse aterramento, e a única resistência que tem para limitar ela é a resistência dos condutores metálicos, que é uma resistência baixa. Então, acaba que a corrente de curto-circuito no esquema TN é uma corrente alta. E no esquema IT? Vamos analisar agora o esquema IT. Então, primeiramente, analisando se o desenho faz referência de fato ao esquema IT. A primeira letra é I, indica que a fonte não está diretamente aterrada, tem aqui a impedância Z, né? Que é uma impedância de valor considerável, propositalmente colocada para que a fonte não fique diretamente aterrada. E a segunda letra é a letra T. A T, a segunda letra sendo T, indica para nós que a massa, que o equipamento, que a carga, ele sim tem o seu aterramento próprio. Então, aqui, como eu tenho aterramento dos dois lados, quando eu tiver um curto-circuito fase massa, aí eu vou ter caminho da corrente de curto-circuito pela terra. Vamos ler aqui? As correntes de falta fase massa são limitadas a um pequeno valor. Tal corrente não é capaz de interromper o circuito imediatamente, não sensibiliza os dispositivos de proteção, sendo que ela apenas sinaliza a existência do problema para que sejam tomadas as devidas providências. Então, olhando agora como nós temos as duas partes aterradas, tanto a fonte quanto a massa está aterrada, nós sabemos que o caminho da corrente de curto-circuito é esse caminho aí tracejado em vermelho. Então, ela vai passar pela resistência de aterramento da carga, né, da massa, e ela vai passar também pela impedância de aterramento da fonte, pelo Z. Esse é o caminho dela. Só que como essa impedância Z, ela tem um valor consideravelmente alto, consequentemente, a corrente de curto-circuito vai ser muito baixa. Então, no esquema IT, a corrente de curto-circuito ela é ainda mais baixa do que no esquema TT. Por quê? Porque essa impedância de aterramento aqui no esquema IT, ela geralmente é um valor consideravelmente alto. Então, no esquema IT, nós temos as menores correntes de curto-circuito, né, na instalação. Por que nós queremos correntes de curto-circuito pequenas nesse caso? Lembra que nós falamos que o esquema IT geralmente é usado em locais que não pode cair a energia, como por exemplo hospitais? Então essas pequenas correntes de curto-circuito, elas nem chegam a sensibilizar o disjuntor para o disjuntor abrir. Isso não acontece. Essas correntes de curto-circuito pequenas, elas sensibilizam, elas sinalizam a existência do problema, geralmente algum sinalizador mostra que aconteceu o curto para que a manutenção possa resolver o problema sem interromper o circuito, sem interromper a alimentação de energia. Por isso que ela é usada nesses casos especiais que nós comentamos. Bom, entendidos então os diferentes tipos de aterramento, entendido o processo de corrente de curto-circuito em cada um dos tipos de aterramento, nós vamos agora falar sobre os aterramentos de instalações alimentadas por redes de distribuição públicas em baixa tensão. Um exemplo de rede de distribuição pública de baixa tensão, a nossa residência, né?
a nossa residência, nós temos provavelmente um transformador no poste e desse transformador sai alimentação para diversas instalações diferentes. Geralmente o mesmo transformador pode alimentar algumas instalações, algumas residências, né? Comércios de pequeno porte, etc. Então, qual que é a exigência da NBR 5410? Ela exige que o condutor neutro de cada ramal de ligação seja aterrado na origem da respectiva instalação consumidora. Ou seja, ela está exigindo que a fonte seja diretamente aterrada. Se ela exige que a fonte seja diretamente aterrada, vamos imaginar aí esse transformador, né, de distribuição no poste, a NBR 5410 ela exige que esse transformador seja diretamente aterrado no local onde ele está. Geralmente o eletrodo de aterramento do transformador passa ou na beiradinha do poste ou no centro do poste e ele é lá embaixo diretamente aterrado, né? Tem contato direto com a terra. Como a NBR exige isso, como ela faz essa exigência, nós descartamos a possibilidade de ter um esquema de aterramento IT numa rede pública de baixa tensão, né? Nós temos que ter a fonte diretamente aterrada, então IT não pode existir. Então, sobra para nós ou TT ou TN, para redes públicas de baixa tensão. Geralmente, o que é usado? É usado o esquema TT ou o esquema TNCS, que é aquele que eu expliquei para vocês, que até uma parte da instalação, o condutor neutro e proteção estão juntos, ele é C, e a partir de um ponto eles se separam, aí vira S. Eu tirei essa figura aqui do livro do Cotrim para tentar mostrar com mais clareza como que é um esquema de aterramento de uma instalação alimentada por uma rede pública de baixa tensão. Então, esse primeiro aqui, nós temos duas possibilidades mais comuns, né, igual eu falei para vocês, ou TNCS ou o TT. Esse primeiro esquema aqui, trata-se do esquema TNCS. Na tela seguinte, eu vou falar sobre o esquema TT. Então, vamos olhar aqui o esquema TNCS. Vamos observar aqui, à esquerda do desenho, nós temos o transformador, e o transformador está diretamente aterrado aqui por essa resistência que ele chamou de RB, para atender o que a norma pede, né? Então, nós temos aqui, desse lado, T, fonte diretamente aterrada. Do transformador, observe que sai 4 condutores, né? Nós temos L1, fase 2, fase L3 e um mesmo condutor aqui que é proteção e aterramento. Então, no início da instalação, nós temos o esquema TNC. O condutor de proteção está junto com o condutor de aterramento. Quando chega dentro da instalação, então esse daqui era o transformador, saiu lá do poste, um ramal de ligação. Quando chega dentro, né, na entrada da instalação residencial, vamos imaginar assim, nós temos um barramento de BEP, um barramento de equipotencialização principal. Então, o que acontece aqui dentro da instalação consumidora? Aqui dentro, esse fio condutor que era neutro e proteção junto, ele é ligado aqui ao BEP. O que mais que é ligado ao BEP? O próprio eletrodo de aterramento, que vai fazer uma ligação direta aqui com a terra. Então, nós temos no BEP uma ligação direta para a terra. E do BEP vai sair o condutor neutro, que vai alimentar os circuitos aqui dentro da instalação, e vai sair também o condutor de proteção, que é o condutor de proteção que nós usamos para ligar o circuito. Então, a partir desse ponto aqui dentro do BEP, nós observamos a separação entre condutor neutro, que está aqui em cima, e o condutor de proteção, que está aqui embaixo. Esse daqui, que tinha saído aqui no começo do transformador, esse daqui era o condutor PEM, né? Os dois estavam juntos. A partir do momento que nós temos o BEP, separou então o N e o PE, o neutro e a proteção. Então, esse é o esquema de aterramento TNCS. Uma outra possibilidade, observa que como é TN, né, antes de passar para outra possibilidade, observa que como é TN, essa carga aqui dentro da instalação, essa carga aqui, ela não tem aterramento próprio. Ela tem o aterramento dela ligada
na proteção, né, do condutor de proteção que veio lá do BEP. Bom, vamos falar agora sobre o esquema TT de aterramento de instalações alimentadas por redes de distribuição públicas em baixa tensão. Então, nesse caso, como nós temos o esquema TT, o primeiro T, assim como aconteceu no caso anterior, se refere ao fato do transformador ele estar diretamente aterrado. Então, nós temos o transformador diretamente aterrado, do transformador sai a fase 1, a fase 2, a fase 3 e esse condutor neutro, né? O neutro e a proteção nesse caso é um condutor só. Bom, quando chega aqui na instalação, o que nós observamos? Esse condutor neutro que veio lá do transformador, ele desce, né? E ele é ligado a um barramento que é diretamente ligado ao solo, que também é aterrado. Desse barramento que desceu o neutro do transformador e foi aterrado novamente, desse barramento sai o condutor neutro que vai servir para alimentar os circuitos da instalação. Agora, com relação à carga, nós observamos que, como se trata de um esquema TT, o segundo T indica que a carga também tem o seu aterramento próprio. Então, nós temos aqui a carga, que eu estou destacando aqui de verde, e essa carga, ela tem a proteção dela aqui ligada ao BEP, ao barramento de equipotencialização principal. E o BEP tem um condutor, um eletrodo de aterramento aqui, diretamente ligado à terra. Ou seja, o aterramento da carga é um, que eu destaquei aí em verde, né? E o aterramento da fonte, que veio lá da fonte, ele é outro, né? O aterramento que veio da fonte é outro. Então, isso daqui caracteriza um esquema de aterramento TT, que é outra possibilidade aí que nós temos para quando nós estamos pensando em redes de distribuição pública de baixa tensão que alimentam as instalações elétricas. Bom, a partir das análises feitas, nós finalizamos a primeira parte da aula 4 sobre aterramentos. É importante que todos esses conceitos tenham ficado claros na cabeça de vocês. Para verificar se existe ainda alguma dúvida, eu peço por favor que vocês resolvam as questões propostas, verifiquem, né, se tem alguma coisa que ficou mal compreendida por vocês e tirem as dúvidas comigo no chat de atendimento online. E nas próximas semanas nós vamos fazer a parte 2 da aula 4, que nós vamos aprender os dispositivos de proteção. Então, não deixem de estudar, de resolver as questões e tirar as dúvidas comigo. Até mais!